Eu creio que, como tudo no reino de Deus, hoje uma semente está sendo plantada. Tudo que nasce grande é monstro, é deformado. Deus, Ele planta uma semente. Obrigado, Simeão. Deus, Ele planta uma semente e Ele espera que nós a reguemos. E eu creio que realmente nós, como homens, precisamos aprender alguns princípios. Mais do que aprender, nós precisamos nos desenvolver, porque nós somos o cabeça do nosso lar. Você que não é casado ainda, é o futuro cabeça do seu lar. E hoje há muitas famílias sendo destruídas porque o homem não é o cabeça. Isso não vai acontecer nesse lugar mais. A hombridade, a varonilidade são princípios que precisam realmente crescer no nosso coração. E é incrível como existem movimentos para as mulheres, né? Você encontra uma salada de opções para que as mulheres cresçam na sua feminilidade, espiritualidade, aprendam a ser mulheres de honra. E a mulher por si só, ela já tem essa coisa de estar junto, né? Nós homens somos mais isolados, reservados. É normal. Mas Deus está levantando nessa igreja uma geração de homens poderosos no Espírito. Homens poderosos no Espírito. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 16. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 16. E não importa se você já tem uma família ou irá constituir uma família. Aqui tem um mapa de como você deve governar a sua casa, como você deve se comportar na sua casa. Diz assim a palavra de Deus: sede vigilantes. Por quê? Permanecei firmes. Portai-vos varonilmente. A palavra é varonilmente. E para que tudo isso aconteça, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Primeiro princípio que o apóstolo Paulo fala aqui para nós é que nós devemos vigiar. É incrível como há momentos em que o ambiente fica turvo, espiritualmente falando, o ambiente pesa. E sempre que isso acontece, tem um espírito maligno atrás disso.
ou usando a brecha do marido, ou usando a brecha da esposa, de um filho. Mas se você é vigilante, você pode permanecer firme. Porque quem vigia não entra nos laços de Satanás. Quem vigia sabe quando o inimigo está se aproximando. Quem vigia tem o grande valor de ter um coração que discerne. Nem sempre é fácil, porque as coisas vão acontecer no dia a dia, as contas para pagar, os desafios, os filhos para colocar na faculdade. Você talvez vive numa classe da sociedade que não é a classe que você gostaria. Não adianta você lutar na sua força por isso. Você tem que ser transformado por dentro. Subir de classe não é ganhar na Mega Sena. A maioria dos ganhadores de Sena, Mega Sena, Loto, loterias, estão pobres hoje. A maioria deles. Porque veio muito dinheiro para a mão deles, mas eles não tinham uma condição interior de administrar aquilo. Estou usando o dinheiro como exemplo, situações de filho, de pai. Mas quando você discerne, é porque você está vigiando. Agora, qual é o princípio que ativa o vigiar? Porque como é que eu vou perceber o mundo espiritual, se ele é o mundo espiritual? Como que eu vou ler o mundo invisível, se ele é o mundo invisível? Se ele não se relaciona com os meus sentidos físicos, os meus 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, audição. O mundo espiritual não passa por aí, passa por outro lugar. Então Deus nos deu uma linguagem sobrenatural, para que nós possamos, orando em línguas, aprender a vigiar. Paulo fala assim em Efésios capítulo 6, versículo 18: orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. É incrível isso. Orar em línguas fará de você o líder da sua casa, fará de você o filho maduro que essa família precisa, fará de você o irmão que ama, como essa prole está clamando, porque o que existe é inveja, é ciúme, são competições. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você não está competindo com seu irmão, você está servindo o seu irmão. Você não está competindo com a sua esposa, você está servindo a sua esposa. Você não está competindo com o seu pai, que muitas vezes você que já é casado, parece que continua debaixo do cabresto do pai. Se não de maneira direta, infelizmente, de maneira indireta, emocionalmente. A verdade, irmãos, é que quem não vigia, cai nos laços de Satanás. E aí, se Deus pega o homem, Ele pode pegar a família. O homem tem um poder de decisão muito forte. Está na mulher, mesmo as mulheres fortes de temperamento, mesmo as mulheres que aparentemente são mulheres dominadoras, bobagem. Dentro dela tem um clamor para que alguém a dirija, alguém a guie. Diga para o irmão que está ao seu lado: está falando de você, irmão.
Então, quando você ora em línguas, irmãos, isso tem sido a minha experiência. Isso tem sido a minha experiência. Quando você tem a prática da oração em línguas, você tem a prática de estar discernindo as coisas. E discernir é muito diferente do que julgar naturalmente. Porque naturalmente você tem o certo e o errado explícito. Mas o discernimento, ele vai além do certo e do errado explícito. O discernimento mostra quem está por trás. O discernimento passa pelos desígnios da pessoa, que você, humanamente falando, vai confrontar como? Deus não te chamou para ganhar essa guerra no argumento. Até que enfim eu venci, ela cedeu. Não, sai desse lugar. Esse vigiar aqui é no espírito. E quem de fato vigia, protege a sua casa. Por quê? Porque aqui diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes. Se é para permanecer firme, é porque existe um lugar que eu entrei e que eu não devo sair de lá. Aí eu te pergunto: quais são os lugares que você entrou em Deus, que o diabo está te tentando tirar você de lá? E o Espírito Santo, através do seu vigiar, está dizendo: não sai desse lugar. Ah, mas eu preciso. Ah, mas falaram isso. Ah, mas o clima. Ah, mas não dá mais. E aí vem a nossa alma com toda a argumentação. E o Senhor te diz: fica firme. Não na carne, na falta de amor, na falta de perdão, nos joguinhos emocionais um com o outro. Não, fica firme na palavra que Deus te deu. Meu irmão, não tem como você orar em línguas e não ter palavra de Deus para você caminhar em cima dela. Essa é a função da oração em línguas principal. A principal função da oração em línguas é te dar pedras para você pisar nelas firmemente e não cair. A principal função da oração em línguas é criar esse lugar da onde você deve ficar firme. Porque Paulo aqui, ele é genérico, mas nós sabemos que ele não está falando de algo genérico, ele está falando de algo específico. Ele disse: sede vigilantes. Isso é genérico. Se eu pegar essa palavra, eu abro um leque de pensamentos e de possibilidades. Mas aí ele dá uma fechada no leque e diz assim: sede vigilantes, permanecendo firme. Ou seja, não saia do lugar que eu te coloquei. No Espírito. Você entende o que eu estou falando? Quem entende? Diga amém, Jesus. Quando você exerce a sua fé, você revela que entrou em um lugar no Espírito. Quando você tem um comportamento, porque você ouviu Deus, você não revela que está entrando, você revela que entrou. Nossa, irmãos, como isso é forte, para vencermos o dia a dia na família, o dia a dia em casa. Eu preciso ter bem claro para mim os lugares que o Espírito Santo conquistou no meu coração, para que eu fique firme. Pastor, como é que fica firme? Da mesma maneira que você vigia, orando em línguas. A oração em línguas vai te dar poder de discernir, e a oração em línguas vai te dar poder íntimo. Às vezes, num ambiente familiar, ou num ambiente de trabalho, ou num ambiente
simplesmente secular, nós precisamos aprender a dizer não. É incrível isso, é difícil dizer não. Porque nós queremos ser aprovados, nós queremos ser aceitos, nós queremos fazer parte da turma do carteado, da turma do futebol, nós queremos fazer parte das rodinhas. Homem é assim, né? Junta 4, 5 homens, compra 5 quilos de carne, 4 Coca-Cola, se tiver algum mais livre, compra uma cerveja, e ali eles vão assar uma carne. E é interessante, eles falam de futebol, eles falam das coisas corriqueiras da vida. Algum acaba falando de situações da sua própria casa, e aquela reunião de relacionamento muito importante continua, e às vezes ali Satanás vai entrando, e você chegou naquela reunião para comer uma carne, para comungar com seus irmãos, você volta para casa já com uma estratégia para estragar o que Deus está fazendo. Se você tem uma palavra e você entrou nela, não cabe aí nenhuma estratégia. O que cabe aí é fé. Amém. Glória a Deus. Fé. Se você tem uma palavra e você entrou nela, não cabe aí se, mas, talvez, vamos ver. Não, peraí, eu tenho uma palavra. A palavra me resolve por dentro. Pastor, mas todo mundo quer se sentir parte, né? Todo mundo quer se sentir útil. Todo mundo quer se sentir pertencente. Mas isso não significa que você tem que negociar a sua fé para que o grupo te aprove. Não é porque fulano está tratando a esposa dele daquela forma e vomita aquilo lá na comunhão, que você tem que vomitar também. Não, você tem um posicionamento em Deus. Vigiar e permanecer firme, olha para mim, é ver o problema chegar e não entrar nele. O problema é que o problema chega e além de você entrar nele, você também se torna parte do problema. Você tem que aprender a assistir as coisas. Você está me entendendo? Você tem que aprender a ficar fora. Não, peraí, isso não vai me... Chega. Porque se você está fora, você tem outro olhar da situação. Você vai ajudar muito mais. Para que você foi entrar no meio dessa conversa? Para que você foi entrar nessa briga? Para que você foi dar essa opinião? Para que você foi abrir sua boca? Não, mas estava todo mundo conversando. Mas você devia ficar calado, porque você está vigiando num posicionamento. Você tem vida com Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você tem vida com Deus. Então você tem o que vigiar e por que vigiar. Não, na minha casa o diabo não tem lugar. Na minha casa a carne não governa. Na minha casa o mundo não dita as regras. Babilônia não dita as regras. Eu saí com o meu espírito, eu fui arrebatado no meu espírito para fora dessa situação, e eu penso diferente de todo mundo.
Eu não me importo se está todo mundo pensando A, B ou C. Eu vou seguir Deus. Ah, mas você pode até perder seu emprego agindo assim. Se agir em Deus rouba seu emprego, você não perdeu o seu emprego. Você ganhou a oportunidade de ir para um lugar melhor. Nunca negocie sua fé e os seus posicionamentos por medo. Nós homens sofremos muito por isso, porque a gente tem muita coisa que está sobre nós como homens, e se a gente bobear, a gente negocia. Não, eu não vou negociar o que Deus falou comigo. Eu vou orar em línguas e vou vigiar. Eu vou orar em línguas e eu vou permanecer firme. Mude alguns ajustes no seu coração e não retroceda não. Vire um leão, mas não retroceda. Quando você sabe que esses ajustes vieram da fé que você está se firmando nela, do seu entendimento espiritual que Deus está te dando. Eu não estou aqui falando mal das mulheres, mas existem alguns versículos na Bíblia muito interessantes, que são históricos, que são problemas muito da época, da localidade, da situação que a igreja estava vivendo. Por exemplo, Paulo diz assim que a mulher deve aprender calada em casa com o marido. Incrível esse versículo, né? A mulher, Paulo chega a dizer assim: eu não permito que a mulher ensine. Eu não permito que a mulher ensine. Ela fica calada e aprende em casa com o marido. Eu não creio que Paulo falaria isso hoje. Isso foi uma concessão apostólica. Hoje a homaiada está tão frouxa, está tão religiosa, está tão conveniente, está tão partidária, a homaiada está tão laica, que eu acho que Paulo fala assim hoje: levanta, mulherzada, e prega a palavra. Mas é Adão que deve discipular Eva, não Eva que deve discipular Adão. Não é Adão que é o auxiliador de Eva, é Eva que é auxiliadora de Adão. Declara essa função na sua vida. Pastor, mas eu apoio a minha esposa nos projetos que ela tem. Você está certo. Uma mulher que cumpre os seus sonhos é uma mulher feliz. Uma mulher que tem um marido que está com ela nos seus sonhos é uma mulher grata. Ela vai facilitar muitas coisas na hora certa. Mas uma mulher que é sempre barrada, sempre resistida, porque o marido tem uma tremenda frustração com a mãe, e ele projeta na esposa a rejeição que ele teve da mãe. Então ele trata a esposa como ele foi tratado pela mãe. Vigia, ora em línguas, sai disso. Vigia, ora em línguas, fica firme no amor, porque ele fala assim no final: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Sabe, irmãos, eu creio que Deus está levantando homens que vão trazer paz para suas casas. Eu creio que Deus está levantando homens que vão trazer paz para suas famílias. Sabe aquela família bagunçada? Você vai viver sua fé lá dentro, e a sua fé vai harmonizar o mundo espiritual. Aí é questão de tempo para o João perdoar a Maria, para a Fernanda voltar a falar com a
Ana Clara. Quando tem um pegando fogo, sara todo mundo. Por isso o Senhor te diz: eu te escolhi para mudar a situação na sua casa. Não com palavras, mas com um comportamento espiritual, por causa do seu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, eu não paro de orar em línguas. Eu queria confessar para vocês, eu não paro. Porque se eu parar de orar em línguas, eu me torno natural. Se eu parar de orar em línguas, eu passo a ser lógico. Se eu parar de orar em línguas, eu vou perder fé para ser provedor da minha casa. Porque para ser provedor hoje não está fácil não. Você precisa de fé. Você precisa de fé. Você precisa de convicção que Deus já enviou o suprimento. Você vai adorar, agradecer e vai manifestar. O marido é provedor. Não é a mulher que é provedor, o marido é provedor. Agora, não adianta você ficar desesperado, sentar no chão, arrancar o cabelo, dar um tiro na sua cabeça. Sua família vai continuar sem provisão, porque você morreu, vai para o céu, e a sua família vai continuar com o problema. E você está aí nessa casa para resolver o problema. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E diga bem forte comigo: em Cristo, eu sou a solução daquela família. Minha família mudou depois que me viu andando no Espírito. Esse tem que ser o seu sentimento. Minha família mudou depois que começou a beber de Deus na minha vida, porque eu vigio, e sob a minha vigilância eu fico firme. Agora, não é fácil ficar firme. É fácil ficar firme aqui agora. Agora, quando sua mãe chega para você e fala assim: filho, a energia está cortada, vencida já tem 20 dias, mais 2 dias vão cortar a energia aqui de casa. Você pode ajudar aqui em casa esse mês? Cara, você pode ter nem um centavo do bolso, diga na hora: me dá aqui, mãe, eu vou pagar. Se você fizer isso, Deus vai te honrar e você vai pagar. Toma conta de luz do seu pai, da sua mãe. Deixa comigo, esse mês eu vou pagar água e luz. Ainda vou fazer a feira aqui em casa. O que isso tem a ver com firmeza? Olha o que ele diz assim: portai-vos varonilmente. Seja varão. Essa palavra não é só para os homens, é claro. Essa palavra aqui é para a igreja. Mas ela é extremamente peculiar. Ela é extremamente propícia. Porque para vigiar e ficar firme, você vai ter que pegar o diabo pela barba e dizer: aqui não, sai da minha casa, solta meu filho, solta minhas finanças. Irmão, você tem que entender que a sua fé sempre vai funcionar. Tire esse estigma de que você é um derrotado, que você não consegue, que dá certo para todo mundo, mas não dá certo para você. Isso é mentira. A mesma fé que Deus me deu, Deus te deu. O que talvez haja uma diferença é que eu fui ousado, intrépido, talvez mais do que você, só isso, porque a fé é a mesma, e o que opera a fé é ousadia e intrepidez, não é sentimento.
Os maiores milagres que eu vi na minha vida, eu não estava sentindo nada, mas eu fui ousado. Senta com o gerente do banco, cara. Não fica do lado de cá não, põe sua cadeira do lado da cadeira dele, mete a mão no ombro dele, olha para ele, olha para mim, eu vou pagar tudo, mas eu preciso que você libere esse limite. O cara vai olhar para você assim, rapaz, esse cara vai pagar mesmo, vou liberar esse limite para ele. Portai-vos varonilmente. A gente pode ficar aqui a noite inteira dando exemplos e exemplos e exemplos de momentos em que nós perdemos a guerra porque a gente virou mocinha. Tiramos a cueca. Sabe, irmãos, eu tenho passado por muitas lutas. Quero confessar isso para os irmãos. Eu tenho passado por batalhas épicas, históricas. Batalhas em que, humanamente falando, eu não tinha nenhum motivo para continuar, para manter minhas mãos levantadas, para confessar a palavra. Nenhum motivo, nenhum. Mas eu desaprendi o que é desistir. Eu desaprendi a duvidar. Como? Através da oração em línguas. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala com Deus. Então, se eu estou passando um problema falando com Deus, é porque eu não sei orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então, no meio do problema insolúvel, eu torno-o solúvel. Glória a Deus. De repente, aquele queijo duro derrete. De repente, aquele pedaço de carvão com uma pressão tão grande vira diamante. A única diferença do carvão e do diamante é a pressão que ambos enfrentam. Sua vida está mudando essa noite, irmão. Isso aqui não é só uma estruturazinha para homens, não. Deus resolveu te mudar hoje. Levanta a mão, diga: eu recebo essa palavra. Fala bem forte comigo: vigiar, me firmar, portando-me varonilmente. Aleluia. Cara, tem momentos difíceis, mas que não dá para você ser mocinha. Tem momentos difíceis que você vai ter que arrumar um outro dia para murmurar, porque aquele dia você vai ter que lutar. Você vai ter que arrumar outro dia para ficar trancado no quarto, escuro, dormindo, de medo de não conseguir, porque hoje não. Sabe, esse espírito de fé tem que tomar conta do nosso coração. Pastor Heber, a gente sabe tudo que aconteceu com você, a gente conhece a sua história em detalhes, né? Todo mundo aqui conhece tudo, mas resume um pouco para nós assim: o que você faz? Eu me levanto e faço a mesma coisa todo dia. E todos sabem do que eu estou falando. Eu me levanto, falo, faço a mesma coisa todo dia. Eu aprendi como gerir a minha vida do Espírito
e não da mente. Às vezes algumas situações elas vêm como um manto branco, muito bonito, elas vêm descendo assim, mas é diabólico, mas não parece que é diabólico. E quando eles descem na nossa casa, a tendência é romper a cumplicidade que um tem com o outro. Porque quando eles descem, nascem muitas opiniões. O diabo é expert em fazer isso, borrifar um monte de opinião. Aí a gente se separa. Não, quem vigia e está firme não se separa. Quem vigia e está firme se porta varonilmente, vai até o fim, levanta arrastado, levanta batendo a cabeça na parede, mas enfrenta e vence. Eu declaro que você enfrenta e vence. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Diga assim: meu nome é indesistência, meu chamado é agir varonilmente. Agora, sabe qual é o problema de vigiar, ser firme e portar varonilmente? Vou te contar qual é o grande problema. Nós não tivemos em casa, na maioria das vezes, um parâmetro para seguir. A maioria de nós não tivemos um pai que vigiou. Não estou aqui condenando seus pais, não. Só quero te mostrar uma realidade. Está uma bagunça aí fora. A maioria de nós não tivemos um pai que ficou firme. Tudo que ele fez foi não ficar firme. A maioria de nós não temos um referencial de pai. Por isso eu ensino tanto sobre paternidade. Estimula você a se sujeitar a uma paternidade pela fé, porque nós somos uma geração sem pais. Você conta nos dedos pessoas que têm unção de pais, às quais você vai olhar para elas e vai ter um referencial. É assim que faz. Vigiar, permanecer firme, portar varonilmente, é revelar o assim que faz. Pastor, mas eu não tive isso. Lá em casa, minha mãe mandou do meu pai a vida inteira. Lá em casa, meu pai era um alcoólatra, era um incrédulo, era um ateu. Lá em casa, peraí, pastor, eu nunca tive pai, fui criado com a minha mãe. Você imagina a emoção de uma pessoa que foi criado com a mãe, sem nenhuma referência de pai? Como é que eu chego com esse menino e falo assim para ele: vigia, fica firme? Mulher é vaso mais frágil. Quantas vezes nós vamos ver, não foi ela que consolou ele, foi ele que consolou ela. Veio sobre aquele menino uma responsabilidade que não era para ele, era para um homem, mas não tinha esse homem, ou se tinha, ele não era o varão. Vocês são os varões. Eu vou dizer novamente: vocês são os varões. Diga para o irmão que está ao seu lado: vira homem, rapaz. Não. Dá uma empurradinha no ombro dele. Chega para cá, Simeão. Senta aqui pertinho para você poder empurrar o ombro dele. Fica pertinho de alguém para você tomar um tranco. Vira para o teu irmão e fala: vira homem. Ah, mas eu não tenho referencial.
Você tem. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Me imita. Na minha casa as coisas estão dando certo. Eu tenho uma esposa submissa. Eu tenho uma esposa que me respeita. Eu tenho uma esposa que é minha filha na fé. Ontem, minha filha de novo dormiu no nosso quarto conosco. Eu, a Karen e a Yula no mesmo quarto. Poucos dias o Estevão estava morando comigo. Eu tenho fruto sim para te dar. E para te dizer, vem por aqui. Haja assim. Agora tudo começa quando você parece redundância heberiana, né? Que redundância heberiana. Não, meu irmão, é a palavra. Levanta a sua mão, fala assim comigo. Isaías 28, Gênesis 11, Marcos 16, 1 Coríntios 14, 2, 14, 4, 14, 14, 14, 28, 1 Tessalonicenses 5, Efésios 6, 18, Judas 20. Olha, eu só precisava de 2 textos para confirmar uma doutrina. Eu te dei um monte. E alguns extremamente radicais, como aquele que diz, orando em todo o tempo, no Espírito. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós somos preguiçosos, espiritualmente, e ativos e dispostos naturalmente. Você precisa agarrar no cabo da enxada, das 6 da manhã, 8 horas da noite, você agarra no pé da enxada. Se é para acordar 3 da manhã para tirar o leite, você vai tirar o leite. Se você tem que fazer uma viagem internacional, você faz a viagem internacional. Você tem pujança natural, mas você é inerte espiritualmente. A oração em línguas vai tirar essa inércia da sua vida. Aleluia. O que é inércia? Algo entregue a si mesmo. Se alguém empurrar, vai. Se alguém não empurrar, não vai. Se alguém empurrar, vai. Isso é inércia. Esse objeto está inerte, mas não está inerte agora, porque eu estou mexendo com ele. O Senhor te diz: eu te dou poder para mexer com tudo que está tomando a minha bênção na sua casa. Eu te dou poder para pegar a coisa errada e tirar. Isso aqui não vai ficar na minha casa. Isso aqui não vai ficar na minha casa. Sai, sai. Por isso, essa expressão homens de honra, ela é muito forte. Porque são homens vigilantes na oração em línguas, firmes na oração em línguas. E porque são vigilantes e são firmes, portam-se como um macho. Amém. Está entrando água no navio, motor pifou, a galerinha do abandono já abandonou. Você já percebeu que a sua família fica perto de você te olhando? Se você ficar inerte, eles vão te largar, mas eles estão esperando uma resposta de você. Sua família tem que olhar para você e falar: ah, esse barco aqui não vai afundar não. Ele está tampando o buraco, ele está consertando o motor, ele arrumou uma bússola, consertou o GPS, ele tem atitude. E quando a gente conversa com ele,
nem entender ele direito a gente entende, porque ele é espiritual. Ele fala em línguas, e porque fala em línguas, ele fala em mistérios. E quando você fala mistérios, poucas pessoas te entendem. Só entende quem fala mistérios, quem também fala mistérios. Repete isso comigo. Só entende quem fala mistérios, quem também fala mistérios. Você não vai entender um cara que tem uma ministração espiritual se você tem a equação natural para o negócio. Você não vai entender um cara que está gerando Isaac se você está gerando Ismael. Mundos diferentes. Você está no esforço próprio, ele está na promessa. Não adianta você querer entender alguém que está gerando na promessa se você está gerando na carne. Seus caminhos não se cruzam, não tem liga. Aí vem o diabo, você está na igreja errada, esse não é o seu pastor, está vendo? Olha o que ele fez. E aí vem todos os argumentos. Não é nada disso, irmão, é o que você precisa orar. Você precisa orar até que você avance e encontre os oráculos de Deus. Oráculo tem a ver com orar. Você ora dentro de um oráculo. Oráculo é um lugar de oração, mas oráculo, biblicamente falando, é mais do que um lugar de oração. É uma escola. Pô, comecei a orar em línguas, acreditei nesse negócio aí. Fui. Agora eu percebo que eu estou orando, mas eu estou sendo transformado, eu estou entendendo, eu estou vendo, eu estou discernindo, eu estou podendo de fato vigiar e perceber: capeta miserável, é você, né? Irmãos, quer vencer o diabo? O diabo só precisa ser revelado, e ele, ó, o diabo é o mestre da camuflagem, mas é covarde diante de quem crê. Aleluia! Você vence o diabo quando ele é descoberto, porque ele já está derrotado. E você já é mais que vencedor. O que está em você é mais forte do que o que está nele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A última vez. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É maior. Mas você culpa sua esposa, você culpa seu marido, a culpa do seu filho que está drogado, a culpa do seu irmão que é duro demais, a culpa do seu pai que é um alcoólatra. Ou seja, você é um transferidor de culpa e não um assumidor de responsabilidades no espírito. Assumir responsabilidade no espírito muitas vezes é loucura. Você vai fazer o que ninguém está fazendo. Você vai falar o que ninguém está falando. Por quê? Porque você está aprendendo com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não é uma força, uma energia, uma nuvem. O Espírito Santo é uma pessoa que mora em você para te ajudar. E se você aceitar a ajuda do Espírito Santo, você vai se tornar referencial. Ah, mas a pancada é tão grande que eu perco a minha posição. Mude isso. Ah, mas ela sabe tocar no ponto do meu gatilho. Destrói esse gatilho.
Ah, mas ele sabe o que me deixa na carne. Mata essa carne. Mata essa carne. Paulo disse: ei, se você viver segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Final dessa história aí, que nem eu vou estar na sua vida mais, cara. Você vai morrer espiritualmente. Mas se pelo Espírito você matar essa carne, você vai encontrar lá na frente é mais vida ainda, e mais vida ainda, e mais vida ainda, e abundante vida. Eu profetizo sobre os homens dessa igreja abundante vida. Pastor, é que a confusão já foi tão, a confusão está tão lá na frente, que o espiritual está tão lá atrás, que até eu chegar aqui para equilibrar, me tornar esse cara, já foi embora meu casamento. Meu irmão, não importa o preço que você tem que pagar para ser espiritual, paga. Quero ouvir um glória a Deus bem forte. Você entendeu o que eu falei agora ou não? Às vezes as situações se complicam tanto que você tem que parar para entrar em Deus e aprender a ser espiritual, e as coisas não param de acontecer, e você tem que segurar a espada com a mão e a colher de pedreiro com a outra. Com uma mão você edifica o seu espírito, e com a outra você luta contra o diabo. Isso aconteceu lá em Neemias. Isso aconteceu em Neemias. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra mão segurava a espada. Tem hora que você tem que se duplicar pela fé, porque o problema já está lá na frente, está tudo por um fio. Relacionamento do pai com o filho está por um fio. Relacionamento do irmão com o irmão está por um fio. Relacionamento do marido com a esposa está por um fio. E você agora descobriu vida no Espírito. Agora que você descobriu que a oração em línguas vai te levar para fora de tudo isso. E aí? Eu vou chutar o pau da barraca e vou começar a orar em línguas. Não, eu vou orar em línguas, e Deus vai me surpreender. Há uma diferença de tempo aparente, mas para Deus não tem tempo nem espaço. Qualquer tempo da minha vida é tempo de me tornar espiritual e salgar o que precisa ser salgado, e iluminar as trevas. Talvez você nem sabe direito salgar, mas você já virou sal, que você está orando. Talvez você nem sabe falar do que está acontecendo, você não tem oratória, você não tem revelação suficiente, não deu tempo, meu Deus do céu. Mas você já se tornou um homem que vence o diabo. Então, essa história de que a vaca foi para o brejo não existe na vida de um homem de fé. Queria ouvir um glória a Deus bem forte. Fala para o teu irmão: na minha vida vaca nenhuma foi para o brejo. Na minha vida, vaca nenhuma foi pro brejo. Olha para mim, querido. Não importa o quanto a carnalidade está ganhando da espiritualidade, porque você nem sabia da verdade, você não sabia como entrar, você não sabia nem batalhar. Você pensava que batalhar era fazer campanha na igreja. Você pensava que batalhar era fazer curso de guerra espiritual, quebra de maldições. Você pensava que batalhar era fazer uma lista de todos os pecados ocultos.
Que loucura que fizeram com a igreja, irmãos. Você pensava que batalhar era levar o pastor da sua casa para ungir a sua casa. Ungir a sua casa. Você pensava que batalhar era aprender um monte de mandinga evangélica. Não, querido, batalhar é ficar firme na palavra. Batalhar é crer com o coração e confessar com a boca. Batalhar é levantar as mãos e adorar a Deus no meio do pior do que o inferno está lançando sobre você. Você levanta as suas mãos e diz: glória a Deus! Então, não existe momento tão tarde que você não possa se tornar espiritual, determinar uma mudança nessa situação, porque você é um homem de honra. Pastor, eu recebo essa palavra. Até aqui tudo foi na força do braço. Eu vou parar, vou para os pés do Espírito Santo, vou para a palavra de Deus, ou vou me tornar espiritual. Eu sou menino, eu sou bebezinho, me perco fácil, fico confuso fácil, duvido fácil, volto a ter medo fácil. Mas não tem problema, eu vou encarar. Eu vou encarar. E aí, de passo a passo, não importa o que acontece no exterior, você cria um caminho seu com Deus. Se tudo cair, você não vai cair. Se tudo desabar, você não vai desabar. Se esse mundo que existe hoje, amanhã não existe mais, é porque você vai recriar um outro mundo. Então não importa se as coisas aparentemente passaram do tempo. Nada passou do tempo para quem entra para o quarto para orar. Uhul! Aleluia! Nada passou do tempo para quem entrou no quarto para orar. Quantos podem dar glória a Deus? Levanta as suas mãos, fala em línguas um pouquinho. Assentado como você está, fala em línguas. Mas eu não estou sentindo nada. Esse é o seu problema. Você vive no reino dos sentimentos, e o Senhor te diz: eu te coloco no reino da fé, no reino da realidade. Eu vou parar tudo, e eu vou me tornar a resposta para todas essas situações. Se as pessoas que caminham comigo fizerem outras escolhas, problema delas. Eu escolho o que Deus falou comigo. Eu fico firme na palavra que Deus falou comigo. Por isso está escrito: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Que eu preciso estar em ti, tua glória é o meu lugar. Quero mais. Nunca é tarde para ser espiritual. Que eu preciso estar em ti, tua glória é o meu lugar. Quem olhar nos meus olhos, Quem olhar em teus olhos não será mais o mesmo. Encontrou o teu amor. quem olhar
olhar em meus olhos, quem olhar em teus olhos não será mais o mesmo. encontrou meu amor. Eu olhei pra ti, Senhor. Eu olhei pra ti, Senhor. E a tua presença é o meu lugar. 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 Teu olhar me conquistou, teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Viver sem tua presença. Teu olhar me conquistou. Posso viver sem tua presença. Me conquistou. Deixa eu terminar te falando algo. Quando eu entrei em vida no Espírito, não é porque estava tudo dando errado na minha vida. Quando eu entrei em vida no Espírito, estava tudo dando certo na minha vida, tudo. Eu era um sucesso total, só que eu estava dando errado. Eu tinha uma igreja, eu tinha um salário, eu tinha casa pastoral, eu tinha uma escola com 500 alunos, uma escola secular, tipo a Videira tem. Eu tinha tudo que um pastor possa sonhar, mas eu pifei. Sabe o que eu descobri hoje? Eu não estou ovacionando sofrimento e luta de ninguém aqui, mas é melhor você dar certo do que as coisas darem certo. Porque se você der certo com o tempo, tudo vai se encaixar na palavra de Deus. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir bem forte o Senhor? Aleluia! Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esse era eu. Eu tinha ganhado o mundo inteiro, mas eu tinha perdido a minha alma. Agora eu fiz o contrário, eu ganhei minha alma. E o mundo inteiro está mudando, por ver que a oração em línguas funciona, por ver que a fé é simples, que o Evangelho é verdadeiro, que Jesus Cristo ressuscitou e que o Espírito dele habita dentro do seu coração. Glória a Deus.